Explosão na Turquia mata 4 pessoas e deixa 14 feridos. E você vai ver também. Cúpula do BRICS confirma convite de 13 novos países. Em Porto Alegre, homem mata pai e irmão a tiros. Força Aérea Brasileira interceptou avião que transportava cocaína no Amazonas. E ainda, em noite de Libertadores, Botafogo recebe Peñarol e verdadeiras cenas de guerra foram vistas nas ruas do Rio de Janeiro. Pega tudo! Pega! Pega mesmo! Taca fogo no que sobra, rapaz! Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. São 18 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou Fernando Jesus e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. A cúpula dos BRICS confirmou o convite a 13 novos países para integrar o bloco. A Rússia, que ocupa a presidência rotativa do grupo neste ano, é responsável por convidar os integrantes. Os 13 países aprovados para fazerem parte do bloco de cooperação mútua devem ser consultados pela Rússia sobre o desejo de integrar o BRICS como estados parceiros. Todos ainda precisam aceitar formalmente a inclusão. Só depois disso é que começa o processo de entrada. Essa categoria já dá direito à participação nos fóruns multilaterais, mas em caso de divergências, a palavra final será dos integrantes plenos. Estão no grupo a Turquia, a Indonésia, Argélia, Belarus, Cuba, Bolívia, Malásia, Uzbequistão, Cazaquistão, Tailândia, Vietnã, Nigéria e Uganda. Há possibilidade de ruído com 2 desses convites, a Turquia e a Indonésia. A avaliação é de que Ankara, capital turca, ocuparia uma posição grande demais no cenário internacional para a classificação de Estado parceiro. E no caso da Indonésia, o país já havia sido convidado no ano passado a ser um Estado pleno. Na cúpula do ano passado, a Argentina recebeu um convite, mas o governo de Javier Milei abandonou o processo quando chegou à Casa Rosada. A situação parecida com a da Arábia Saudita, que tem cozinhado em banho-maria o processo de adesão ao bloco desde o ano passado. Uma possível inclusão da Venezuela. No bloco sequer foi mencionada durante as discussões formais da cúpula. O presidente russo Vladimir Putin leu nominalmente cada país convidado. Em nenhum momento, o líder do Kremlin citou a Venezuela e os outros chefes de Estado também não pediram a inclusão de Caracas na lista. Nos últimos dias, a diplomacia brasileira atuou para barrar o convite à República Bolivariana, apelando ao princípio do consenso dentro do grupo. E uma explosão na Turquia deixou 4 mortos e 14 pessoas feridas. O ataque aconteceu em frente à sede das indústrias de defesa do país. Uma grande explosão do lado de fora da sede das indústrias aeroespaciais turcas, próxima de Ankara, deixou vários mortos e feridos nesta quarta-feira. O episódio foi confirmado pelo Ministério do Interior da Turquia. O presidente Recep Tayyip Erdogan, que conversava na Rússia com Vladimir Putin no momento dos fatos, recebeu condolências e lamentou o episódio. Agradeço especialmente suas condolências. Temos 4 mártires, temos 14 feridos. Condenamos este hediondo ataque terrorista. Desejo a misericórdia de Deus para nossos mortos. Erdogan está em Kazan, na Rússia, onde participa da cúpula dos BRICS. O governo turco afirmou que 3 dos feridos estavam em estado crítico e que 2 agressores, uma mulher e um homem, foram neutralizados. Autoridades confirmaram que trabalham para determinar as identidades, mas não especificou se havia outros agressores à solta. Mais cedo, um canal de televisão local destacou que o ataque continuava e que havia reféns, sem maiores detalhes. Nenhuma organização assumiu a responsabilidade pela operação até agora. O setor de defesa da Turquia, conhecido pelos seus famosos drones Bayraktar, é responsável por cerca de 80% das receitas de exportação do país, com um faturamento de 10,2 bilhões de dólares em 2023. E a Coreia do Norte já enviou 3.000 soldados à Rússia para lutarem contra a Ucrânia na guerra.
O número é o dobro da estimativa anterior, quando 1.500 soldados coreanos foram enviados. A inteligência sul-coreana disse nesta quarta-feira que a Coreia do Norte enviou mais 1.500 soldados para a Rússia, o que elevaria o número total de norte-coreanos destacados naquele país para cerca de 3.000. De acordo com Park Sun-won, membro da Comissão Parlamentar de Inteligência, um total de 10.000 homens deverá ser destacado em dezembro. A agência de espionagem da Coreia do Sul informou na semana passada que Pyongyang decidiu enviar tropas em grande escala para a Rússia para apoiar o país na guerra contra a Ucrânia, fortalecendo sua aliança com Moscou. A Coreia do Sul também insiste que o Norte fornece armas à Rússia. O governo norte-coreano negou esta semana que envie tropas ao país. Nesta quarta-feira, a porta-voz da OTAN, Farah Dakdala, afirmou que os países membros têm evidências de que soldados norte-coreanos estão posicionados em território russo e acrescentou que se essas tropas forem destinadas a lutar na Ucrânia, isso representará uma escalada significativa no apoio da Coreia do Norte à guerra ilegal da Rússia e mais um sinal das perdas significativas da Rússia na linha de frente. De acordo com a porta-voz, a Aliança Militar está fazendo consultas sobre o assunto e o Conselho do Atlântico Norte, que é a máxima instância da OTAN, vai receber informações adicionais por parte da Coreia do Sul. E em Novo Hamburgo, um homem matou o próprio pai e o irmão. E o criminoso manteve a família presa dentro da própria casa e depois ele foi morto pela polícia após várias tentativas de negociação. Vamos conferir. O criminoso ainda deixou 9 feridos, sendo 7 policiais, a própria mãe e a cunhada. De acordo com a polícia, o homem identificado como Edson Fernando tinha registro de colecionador e atirador desportivo. Várias armas e munições foram encontradas na casa. As autoridades foram até o local onde a família estava após receber denúncias de que os pais do atirador eram maltratados e mantidos em cárcere privado. Assim que o criminoso viu os agentes, atirou contra eles e contra os familiares. Os militares ainda enviaram 2 drones ao local, que também foram destruídos pelo criminoso. O homem matou o próprio pai, o irmão e um policial militar a tiros. As autoridades tentaram conversar e negociar com o criminoso através do telefone, mas o homem só respondia com disparos. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se pronunciou nas redes sociais e se solidarizou com as famílias das vítimas. As autoridades vão continuar investigando o caso. E uma nova vítima de golpe é registrada a cada 3 minutos e meio no estado fluminense. O Rio de Janeiro bateu um recorde histórico de estelionato neste ano. O Instituto de Segurança Pública informou que o estado do Rio de Janeiro bateu o recorde de estelionatos no período de janeiro a setembro deste ano. Foram quase 110 mil ocorrências registradas pela polícia em 9 meses, o maior resultado desde 2003. Quando o índice passou a ser monitorado. O número é equivalente a um golpe a cada 3 minutos e meio, um aumento de 25% em relação ao ano anterior. Dos registros da polícia, a maior parte foi na região metropolitana. E parte desse aumento pode estar relacionado à facção Povo de Israel, uma quadrilha que se concentra dentro dos presídios e se dedica a golpes por telefone como o crime de estelionato. A Polícia Civil do Rio cumpriu mandados contra a facção, que movimentou quase 70 milhões entre janeiro de 2022 e maio deste ano, com golpes via celular. Os golpes vão desde falso sequestro, em que o preso finge ser um parente e outro detento exige um resgate. A falsa taxa é voltada a ameaças a lojistas, com supostas retaliações, se não pagar uma quantia em dinheiro. Ainda segundo o Instituto de Segurança Pública, os sequestros relâmpagos no Rio também subiram para 119 casos em 9 meses, um aumento de 40% em relação ao ano passado. E a maioria das crianças e adolescentes que usam a internet no Brasil tem contas em redes sociais. Uma pesquisa brasileira apontou que muitos desses são menores de 10 anos, apesar das plataformas alegarem não aceitar os pequenos. De acordo com a pesquisa TIC Kids Online Brasil 2024, 83% dos adolescentes que usam a internet no Brasil
têm perfis em plataformas como WhatsApp, Instagram, TikTok e YouTube. Já entre as crianças de 9 e 10 anos que estão na internet, 60% delas têm conta em pelo menos uma rede social, apesar das principais plataformas afirmarem que não aceitam usuários com menos de 13 anos. A pesquisa revelou ainda que 8 dos adultos responsáveis acreditam que seus filhos tenham vivido alguma situação incômoda na internet. Mas, entre os jovens, o índice é maior. 29% dos usuários de 9 a 17 anos relatam ter passado na rede por situações ofensivas que não gostaram. Entre os jovens de até 17 anos que passaram por situações ofensivas, 31% afirmam ter contado para os pais ou responsáveis. 29% falaram com amigos da mesma idade e 17% para irmãos ou primos. Os outros 13% relataram não ter falado para ninguém sobre a situação e, segundo o levantamento, 93% da população de 9 a 17 anos no Brasil utiliza a internet. E veja a seguir, mais de 1 milhão de empresários podem ser excluídos do Simples Nacional por causa das dívidas. E ainda, Botafogo e Peñarol se enfrentam pela Libertadores e os torcedores protagonizaram cenas de guerra no Rio de Janeiro. Nós voltamos já. Nós estamos de volta e ao vivo. Agora são 18 horas e 48 minutos pelo horário de Brasília. E nós voltamos com um alerta, principalmente aos MEIs. Mais de 1 milhão de empresários podem ser excluídos do Simples Nacional por causa das dívidas. Os devedores devem regularizar os débitos em até 30 dias para evitar a exclusão. 1.800.000 empresas podem ser excluídas do Simples Nacional por falta de pagamento das dívidas. Os empresários foram notificados pela Receita Federal para regularização de débitos em até 30 dias a partir da data de visualização do documento. O Simples Nacional é um sistema de arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos aplicáveis a microempresas e empresas de pequeno porte. A Receita Federal vai considerar que o contribuinte leu o comunicado no momento em que ele acessar o termo. Mas se ele não ver a notificação dentro de 45 dias, o prazo para pagamento começa a contar automaticamente. Caso o pagamento não seja realizado, o cadastro no Simples Nacional será excluído a partir de janeiro. Quem recebeu o termo de exclusão pelo domicílio tributário eletrônico do Simples Nacional e MEI entre os dias 30 de setembro e 4 de outubro poderão pagar a dívida de forma à vista ou de forma parcelada. Somando as dívidas de mais de 1 milhão de microempreendedores individuais, os MEIs, e mais de 700.000 microempresas, o valor ultrapassa a casa dos 26 milhões de reais. E a Força Aérea Brasileira interceptou um avião que transportava cocaína no Amazonas. O piloto ainda tentou fugir a pé, mas foi capturado. Um avião sem plano de voo registrado chamou a atenção da Força Aérea Brasileira enquanto sobrevoava Amazonas. Ao entrar em contato com o piloto do avião, as autoridades ordenaram que ele fizesse um pouso imediato. Inesperadamente, o piloto desceu o avião em direção a uma mata fechada com o intuito de fugir a pé. Isso porque a aeronave estava carregada de cocaína. Ao pousar, o avião ficou em chamas e parte da droga foi incinerada. O restante foi levado para a perícia. O piloto conseguiu fugir, mas instantes depois foi capturado e levado à delegacia. E agora é hora de falar de esportes aqui no Jornal da 18h30. E quem vai trazer as informações é o Caio Veríssimo. Boa noite, Caio. Seja muito bem-vindo. Quais são as informações dos esportes de hoje? Olha, Fernando, o Rio de Janeiro literalmente parou por causa do jogo que tem hoje à noite, né? Primeiro, boa noite a você, boa noite a todos que nos assistem. Bom, o Peñarol não chega a uma final de Libertadores desde 2011. Já o Botafogo nunca nem disputou, ou seja, é o principal jogo da temporada para os dois clubes, né? Então vamos conferir. O Botafogo recebe o Peñarol nesta quarta, às 21h30, no Newton Santos, pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores. O Glorioso vem de um final de semana frustrante após ter empatado com o Criciúma no Campeonato Brasileiro.
mas segue líder da competição e busca superar as melhores campanhas da própria história na Libertadores. O clube disputou as semifinais em 1963 e 1973. Invicto há mais de 2 meses, o Botafogo vai em busca da sua primeira final da competição, enquanto o clube uruguaio está em busca da sua 11ª final. O Peñarol vem de 3 vitórias seguidas no Campeonato Uruguaio e é o líder da competição. Os carboneiros são pentacampeões da Libertadores e buscam romper a seca de 37 anos sem levantar a Copa. E o famoso clima de Libertadores já começou antes mesmo da bola rolar. Nesta madrugada, a torcida do Botafogo preparou um show de fogos para atrapalhar a noite de sono da delegação do Peñarol, na zona oeste do Rio de Janeiro. Nas imagens divulgadas nas redes sociais, é possível ver, além de alto barulho e dos clarões, os sons de sirene de uma viatura da polícia e xingamentos direcionados ao grupo de torcedores do Botafogo. O jogo de volta da partida vai acontecer na próxima quarta, dia 30, no estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu. Quem se classificar vai para a final enfrentar o vencedor entre Atlético Mineiro e River Plate, no estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, no dia 30 de novembro. E apesar da importância desse grande jogo e toda a expectativa criada para ser um espetáculo só em campo, no início da tarde, parte da torcida do Peñarol manchou a imagem deste grande jogo, não é mesmo, Caio? Pois é, Fernando. Alguns torcedores do Peñarol criaram um verdadeiro caos lá no Rio de Janeiro. Teve briga, furto, até um ônibus foi incendiado nessa confusão. Vamos ver. Dezenas de torcedores do Peñarol se envolveram em um violento confronto nesta quarta-feira na orla do Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio. A confusão começou depois que um uruguaio foi preso em flagrante por furto. O grupo chegou no início da manhã desta quarta-feira à praia do Pontal, em 3 ônibus de turismo. Um dos torcedores, segundo a polícia militar, furtou o celular numa padaria. O crime foi flagrado por câmeras de segurança do estabelecimento. Já a confusão começou por volta do meio-dia, com duração de quase 1h30 de vandalismo até a chegada de reforços da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Praticamente todo o mobiliário de um quiosque no calçadão foi furtado. Uma moto acabou sendo incendiada e um carrinho usado para guardar barracas e cadeiras de praia foi saqueado. Pelo menos 200 aurinegros foram detidos e uma arma foi apreendida. As autoridades afirmam que o grupo será escoltado para fora do estado e não assistirá à partida que acontecerá nesta quarta-feira à noite. Bom, e tomara que nas arquibancadas tudo corra bem e seja um grande espetáculo dentro de campo. Mas ainda falando de futebol, tem jogo importante na Sul-Americana também, Caio? Tem sim, Fernando. Outro jogo importante dessa noite é Cruzeiro e Lanús, que se enfrentam daqui a pouquinho, às 19 horas, pela Copa Sul-Americana. O confronto é inédito. Nunca na história os dois times se enfrentaram. Na primeira partida, o Cruzeiro recebe o time argentino com a expectativa de casa lotada. Mais de 55 mil ingressos foram vendidos antes do início do confronto. O Cabuloso busca vencer o torneio pela primeira vez e, junto com a taça, é uma ótima oportunidade de jogar a Libertadores do ano que vem, já que o campeão da Sul-Americana tem vaga garantida na competição. A fase não é a melhor. Nos últimos 11 jogos, o Cruzeiro só venceu 1. E desde a estreia do ex-técnico da seleção brasileira, Fernando Diniz, o Cruzeiro ainda não venceu um jogo. A torcida tem apoiado o time dentro do estádio, mas esse apoio custou caro. Desde o início da competição, o time mineiro já acumula mais de R$1.300.000 em multas como punição, por conta dos sinalizadores, bombas e foguetes que são proibidos pela Conmebol. Bom, por hoje é isso, Fernando. Uma boa noite a você e a todos que nos assistem. Tá certo, Caio? Uma boa noite para você também e até mais. E o Jornal das 18h30 fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e uma ótima noite para você. Até mais.